fazer bem. Olá, meu irmão, minha irmã, paz e bem. Convido que junto comigo, Padre Kleber Palhoque, rezemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós rezamos hoje nas intenções de Ari de Chapecó, que pede especialmente por todas as dificuldades na vida de seu filho, João Augusto, que Deus também possa iluminá-lo. Edson de Abelardo Luz, que pede pela saúde de Patrícia Cassanelli, e também por Gilmar de Chapecó, que pede então pela sua saúde. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. O evangelho que nós rezamos hoje é de Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto lhe despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse, coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água. E Jesus respondeu, vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou, os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a bara de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, no evangelho de hoje Jesus sobe ao monte para rezar sozinho enquanto que os discípulos enfrentam ventos contrários no mar. A ausência física dele não significava indiferença, ele via a luta deles mesmo de longe. De madrugada Jesus vem andando sobre as águas e os discípulos ficam aterrorizados porque eles pensavam que era um fantasma. Ele disse, tem coragem, sou eu. Pedro então pede para andar sobre o mar e consegue, enquanto ele mantém o olhar fixo em Jesus. Mas quando, ao ver o vento forte, ele tem medo e começa a afundar. É preciso perceber que quando fixamos o olhar na ameaça, o medo sempre tende a crescer. Quando olhamos para quem nos sustenta, nós encontramos a estabilidade. Jesus os segura de forma imediata e pergunta, por que duvidastes? Não é repreensão, é a correção amorosa, lembrando onde nós devemos manter os nossos olhos. Querido irmão, querida irmã, hoje o convite é para que nós olhemos para Jesus com este olhar de confiança, que possamos também colocar nele a nossa vida, mesmo às vezes parecendo que ele não está no barco. Que Deus, no seu amor e carinho, nos abençoe, guarde e proteja, e ilumine sempre Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Um grande fraterno abraço, um ótimo dia, que Deus te abençoe sempre e nós nos encontramos amanhã.